Bom, então agora vamos fazer estes dois limites. Olha para estes dois limites. Qual é a única alteração que existe? É que aqui está um 7 e aqui está um 3. 3. Estão a ver ou não? Sim, é a única alteração que existe nestes dois limites. Vá. Primeiro passo neste limite, tal como em todos, qual é? Substituir. Ok, quando x é mais infinito, fica mais infinito ao quadrado que é mais infinito. Isto aqui está raiz quadrada mais infinito que é mais infinito. E aqui fica menos 7 vezes mais infinito que dá menos infinito. Então isto dá mais infinito, menos infinito. E isto o que é? Interminação. Ok, e o que é que se faz quando a determinação é mais infinito, menos infinito? Coloca-se em evidência. Só que aqui temos raízes. Então vou colocar em evidência onde? Dentro da raiz. Dentro da raiz. E vou colocar em evidência quem dentro da raiz? X ao quadrado. Muito bem. Isto até é uma raiz quadrada. Se é uma raiz quadrada, é muito bom pôr em evidência exatamente o x ao quadrado. Correto? Bem, x ao quadrado vezes quantos para dar 9x ao quadrado mais 2. Pá, o que é que fica aqui? 9 mais 2 sobre x ao quadrado. Ok? Pronto, e isto tudo o quê? Menos 7x. E agora ficou o quê? Quando põe em evidência o x ao quadrado, ficou um produto dentro da raiz. E quando temos a raiz de um produto, isso é igual a quem? Ao produto das Produto das raízes. raízes. Então ficará o quê? Raiz de Raiz de x ao quadrado. a multiplicar pela raiz de 9 mais 2 sobre x ao quadrado. E isto tudo o quê? Menos 7x. E agora, quanto é que é a raiz de x ao quadrado? Quanto é que é a X. raiz de x ao quadrado? É preciso ter o quê? Cuidado. A maior parte dos alunos diz logo que dá x, mas temos que pensar, ok? Quanto é que dá a raiz de x ao quadrado neste caso? Dá X. x, E porquê? porque o x é positivo. Muito bem. Isto é igual a x porque o x é positivo. E é positivo quê? Pois o x tende quê? Para mais infinito. Tendo para mais Porque infinito. se estivesse aqui a dizer que o x tendia para menos infinito, como foi há pouco no exercício anterior, se o x tendesse para menos infinito, o x era negativo. Se era negativo, quanto é que dava a raiz de x ao quadrado? Menos x. Daria menos x. Está bem? Pronto. Neste caso concreto dá x. Muito bem. Então ficará o quê? Limite, quando x tende para mais infinito, e a raiz de x ao quadrado neste caso vai dar x, e fica x vezes a raiz de 9 mais 2 sobre x ao quadrado, e isto tudo menos 7x. E agora fica o limite disto tudo. E agora, o que é que faço a seguir? Pôr o x em evidência? Acham que vou já substituir? Não. Não. Se forem substituir, vão ver que continua a dar mais infinito, menos infinito. Está bem? Então, continua a dar indeterminação. Então, o que é que vamos fazer? Colocar em evidência. E vou colocar em evidência quem? O x. E vou colocar o x em evidência para quem? Para estas duas parcelas que aqui temos. Está bom? Então, coloco o x em evidência para essas duas parcelas. Bom, o que é que fica aqui? X vezes quantos para dar esta primeira parcela? Rápido. Raiz de 9 mais 2 sobre x ao quadrado. Ok? Menos E 7. depois fica aqui menos 7. E isto assim está certo? Parênteses. Parênteses, tá? Não esquecer, é o limite disto tudo. Parênteses, daqui até aqui. Pronto. E agora sim, o que é que faço agora a seguir? Substituir. Vou substituir, muito bem. Agora sim, vou substituir. Na esperança de que já não dê interminação nenhuma. Vamos ver se vai dar ou não. Quando x tende para mais infinito, fica aqui o quê? Vou substituir o x para mais Mais infinito. infinito. Fica mais infinito. E agora aqui ficará o quê? Raiz quadrada fica 9 mais quê? 2 sobre mais infinito, que é 0. 0. E a seguir menos 7. Quanto é que é a raiz quadrada de 9? 9 mais 0 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. E 3 menos 7? Menos 4. Menos 4. Olha, e foi dar alguma indeterminação? Não. Não. Quanto é que é mais infinito vezes menos 4? Menos Menos infinito. infinito. Menos infinito. Pronto, terminou o exercício. Dúvidas? Alguma ou não? Não. Não? Pronto, foi tudo entendido, não foi? Sim. Ok. Agora vamos fazer este outro limite. Faço o mesmo vídeo ou querem que faça um vídeo diferente para este outro limite? Só houve esta alteração. Passou de um 7 para um 3. Posso continuar no mesmo vídeo ou querem que eu faça um vídeo à parte? Pode continuar. Então vamos Continua. continuar no mesmo vídeo. Vamos continuar no mesmo vídeo. Está bem? Então, só com esta alteração, como é que se calcula este limite? O primeiro passo é substituir. Continua a dar o quê? Mais infinito, menos infinito. Infinito, continua. Vamos fazer o quê? Colocar em Evidência. evidência. A parcela, vamos colocar em evidência dentro da raiz. Quem? O x ao X ao quadrado. quadrado. E fica 9 mais quê? Mais 2 sobre x ao quadrado. E isto tudo quê? Menos 3x. E depois, como é que fica? A raiz de x ao quadrado vai dar quanto? Fica a raiz de x ao quadrado, que vai dar, neste caso, quanto? X. X, porque o x é positivo. E fica x vezes a raiz de 9 mais 2 sobre x ao quadrado. E isto tudo menos 3x. Estão a ver que é tudo igual ao de cima. Estão ou não estão? Uhum.
Se substituírem agora, continua a dar mais infinito, menos infinito. Então Então, pomos vamos x em substituir. evidência. Vamos colocar em evidência. Falta-me escrever aqui que o x tem para mais infinito. Não posso esquecer disto. Tá bem? Vou colocar o x em evidência. Na esperança de que agora já não dê problema nenhum. Correto? Coloco o x em evidência e Certo. fará o quê? Raiz de 9 mais 2 sobre x ao quadrado. Isto tudo menos quê? 3. Menos 3. Falta aqui o quê? Os parênteses. Os parênteses. E agora é que vamos quê? Substituir. Na esperança de que já não dê problema nenhum. Sim? Então vá. Como é que fica? Quando substituo? Mais infinito. Mais infinito. E aqui ficará o quê? Fica 2 sobre mais infinito, que é 0. Fica 9 mais 0, que é 9. Fica raiz quadrada de 9, que é quanto? 3. Dá 3. Fica raiz quadrada de 9 menos 3. E isto dá 3 menos 3, que é quanto? 0. 0. Então fica mais É infinito outra vezes 0. indeterminação. E quanto é que é mais infinito vezes 0? Indeterminação. Muitos alunos dizem que isto é quanto? 0. 0. 0. O que está completamente Errado. errado. Isto é o quê? É uma indeterminação. E é das indeterminações que nós quê? Que nós menos quê? Gostamos. Só. Gostamos. Então quer dizer o quê? Com esta pequena alteração de um 3, há bocado tinha aqui um 7 aqui em cima. Lembram-se? Tinha aqui um 7. Estão a ver a caneta a mexer aqui em cima. E passei agora de um 7 para um 3. E isto já não teve vantagem nenhuma fazer o que eu fiz, pois não? Não teve vantagem, pois não? Não. Não. Esta história de pôr o x ao quadrado em evidência dentro da raiz não teve vantagem. Porquê? Porque foi dar uma interminação infinito vezes 0. E porquê que dá uma interminação infinito vezes 0? É porque, pensem lá todos comigo, é porque aqui está 3x e aqui está, a multiplicar por x ao quadrado está um 9. E quanto é que é a raiz quadrada de 9? É 3. É 3. E 3 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 0. Por isso é que isto depois vai dar infinito vezes 0. Enquanto que aqui está um 7. Mas isto deu para pôr em evidência o x ao quadrado dentro da raiz, porque não foi dar interminação nenhuma, porque tem infinito vezes menos 4. E porquê? Aqui está um 7. Só se aqui tivesse quê? Se aqui em vez do 9, se tivesse quê? 49 dentro da raiz. Quanto é que era a raiz quadrada de 49? 7. 7. Então se tivesse aqui, em vez do 9, se tivesse um 49, a raiz quadrada de 49 era 7. Então quer dizer o quê? Que aqui na frente, em vez de Já dar uma mais infinito indeterminação. vezes menos 4, ia dar mais infinito vezes 0. Ia dar interminação. Então se tivesse aqui um 49 e aqui um 7, este processo aqui não tinha vantagem nenhuma. Ia-nos conduzir a uma interminação infinito vezes 0. Estão a ver ou não? Uhum. Sim? Então aqui, tudo o que fizemos até agora, está tudo certo, mas não serviu para nada. Está bem? Então quer dizer que isto não quê? Não serve. Não dá para resolver desta forma. Então vamos quê? Vamos quê? Recomeçar. Digam-me se estão a acompanhar, por favor. Uhum. Sim. Pronto, então. E agora perguntam vocês: ó professor, mas isto é uma chatice, porque nós não sabemos quando é que assim funciona e quando é que assim não funciona. Bom, mas com a prática vão-se começar a perceber disso. Está bem? Porque é que isto foi dar infinito? Não vale a pena pôr o x ao quadrado em evidência dentro da raiz? Pergunto eu aqui. Não, porque isto vai ficar depois o quê? Se colocar em evidência o x ao quadrado dentro da raiz, vai dar infinito vezes 0. E vai dar infinito vezes 0 porquê? Porque aqui está um 9, aqui a multiplicar por x ao quadrado está um 9, e a raiz de 9, raiz quadrada de 9 é 3, e 3, e aqui também está um 3, e 3 menos 3 é 0. Porque aqui tivesse um 9 e aqui um 4, então tinha vantagem por evidência o x ao quadrado ou não? Sim. Sim, tinha toda a vantagem. Assim é que não tem vantagem. Então como é que vamos resolver este limite? Já que colocar em evidência o x ao quadrado dentro da raiz não teve vantagem, então como é que vamos fazer para resolver este limite que está a dar este tipo de indeterminação? Não vamos... Multiplicar pelo conjugado? Muito bem. Vamos ter que multiplicar pelo conjugado de quem? O numerador e o denominador da fração. Isto é uma fração. Isto não está isto a dividir por 1? O que está a vermelho é a minha cabeça a pensar. Isto não está aqui a dividir por 1? Está, não está? Então eu tenho aqui uma fração. E quando tenho uma fração, eu posso multiplicar o numerador pelo número que quiser, desde que multiplique o denominador pelo mesmo número. Então vamos fazer o quê? Vamos multiplicar por quanto? Diz? Novamente. Raiz de 9x ao quadrado mais 2 9x mais mais 3x. 2 mais 3x. O que é isto? Isto é exatamente o conjugado desta expressão. É ou não? Uhum. Uhum. Agora tenho que multiplicar isto com o numerador e isto com o denominador. Então ficará o limite, quando x tem para mais infinito, de quem? Ponham logo o traço de fração Fração. e multiplicam isto por isto. O que é que dá? Uma coisa a multiplicar pelo seu conjugado.
Quando tem A menos B, A diferença de quadrados. muito bem, e multiplicam pelo seu conjugado, isto vai dar o quê? Uma diferença de quadrados. E vai dar a diferença entre quem? Entre o A ao quadrado com o B ao quadrado. Isto não é preciso explicar, pois não? Não. Pronto, então vá. Não. Isto vezes isto vai dar o quê? Vai dar uma diferença de quem? Desta raiz ao Quadrado. quadrado, a subtrair com quem? Menos 3. Com o Com 3x também ao 3x ao quadrado. quadrado. Assim? Não, entre Não. parênteses. Com o 3x ao quadrado. Não se esqueçam do parênteses, por favor. Agora, muitos alunos esquecem de multiplicar um com isto. E depois não cabe o exercício. Pá, o que é que dá isto vezes 1? X quadrado de 9x ao quadrado mais 2 mais 3x ao quadrado. 3x. Bem, Dúvidas? Houve alguma ou não? Não. Pronto. E agora? Vamos fazer estes cálculos. Então, o que é que fica isto aqui? Isto. Quanto é que dá a raiz quadrada disto ao quadrado? Vai dar quanto? 9x ao quadrado mais 2. 9x ao quadrado mais 2. E a seguir menos. E quanto é que dá 3x ao quadrado? 9x ao quadrado. Olha, e este mais 9x ao quadrado com este mais... Este vão-se anular. Anular. Dúvidas? Não houve nenhuma? Pronto. Não. E agora vamos quê? Substituir. Olha, ali em cima o que é que dá? 2. 2. E aqui em baixo? Mais infinito, mais infinito. 2. Fica mais infinito, mais infinito. O que é que dá mais infinito, mais infinito? Mais infinito. E o que é que dá 2 sobre mais infinito? 0. Termina o exercício. Estão a ver ou não? Sim? uhum. Sim. Então, quando a determinação é mais infinito, menos infinito, o que é que se deve fazer? Multiplicar o numerador e Não, o Não, não, denominador. não, 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 não. O que é que se deve fazer quando a determinação é mais infinito, menos infinito? Ah, é pôr em evidência o do. É colocar em evidência a parcela mais parcela forte, mais forte. certo? Pronto. Mas funciona sempre isso? Não. 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 Há situações em que isso não funciona, porquê? Porque vai-nos conduzir a uma determinação infinito vezes zero. E então, quando isso não funciona, aí sim é que temos que ir para a segunda opção. Qual é a segunda opção? Multiplicar o numerador e o denominador pelo o conjugado. Exatamente, multiplicar o numerador e o denominador aqui pelo conjugado. Certo ou não? Sim Sim. ou não? Uhum. Então digam, já agora, só para ver se vocês perceberam. Se eu vos colocar este limite assim, limite, sei lá, quando o x tende para mais infinito, e agora vou colocar a raiz, sei lá, de 25x ao quadrado menos 7, e a seguir, sei lá, menos 5 ou mais 5x. Como é que fazem para calcular este limite? Multiplicamos pelo conjugado, Multiplicam pelo conjugado? Sim. mas substituímos. Multiplicam pelo conjugado? Digam, digam, falem comigo, falem comigo. Sim, Sim? E porquê? Sim. Porquê que estás a multiplicar pelo conjugado? porque dá para ver porque o 25 é 5 ao quadrado. Então Concordam, vai meninas? acabar por. Concordam, meninas? Ah, não é mais. Esquece. Concordam, meninas? Meninas? Hum. Acham que eu tenho que multiplicar pelo conjugado? A maneira mais fácil Hum. para calcular este limite é multiplicar pelo conjugado? Não. Pôr o x em evidência. A parcela de Sim. maior força em evidência. Qual é a maneira mais fácil para resolver este limite? Digam, digam. É meter a parcela mais forte em evidência. É colocar a parcela mais forte em evidência. É ou não? Uhum. É. Mariana? Uhum. É? É a maneira mais fácil para resolver isto, Mariana? Respondam, respondam. Vai, participem, participem. Primeiro substituir. Primeiro Substituímos. substituir. A Mariana está a ser inteligente? Ela está a dizer que primeiro temos de substituir. A Mariana está a ser inteligente? Alexandre, a Mariana está a ser inteligente? Não? Não? Margarida, a Mariana está a ser inteligente? O primeiro passo do limite é substituir, então sim, O primeiro passo do limite é sempre o quê? substituir. Substituir. Alexandre, a Mariana está a ser inteligente? Sim. Não, não está a ser inteligente. Não? Ela está a ser super inteligente. Concordas comigo, Mariana? Sim. Estás a ser super inteligente. Porquê, Mariana? Porque o primeiro passo do limite é sempre o quê? Substituir. Substituir. E alguns de vocês, tal como o Alexandre, que ainda nem sequer deu nada de limites, como é óbvio, não está tão à vontade nisto quanto vocês. Quanto vocês as duas. Mas o Alexandre estava a dizer que o primeiro passo era fazer o quê, Alexandre? Primeiro disseste multiplicar pelo conjugado. Depois Sim. disseste colocar em evidência. Quando o primeiro passo é fazer o quê?
Substituir. Nós só fazemos colocar em evidência, multiplicar pelo conjugado, quando o quê? Quando o limite dá o quê? Uma indeterminação. Determinação. E este limite vai dar uma indeterminação? Não sabemos. Não Não. sabemos. Então, se não sabemos, porque é que estamos a inventar? Está bem? Atenção, meninos. Eu coloquei isto de propósito, porque eu estava exatamente a querer que vocês dessem essas respostas. Está bem? Sou eu que vos estou a induzir em erro. Tá? Eu estou-vos a induzir em erro. E vocês estão a cair. Estão a cair neste erro. Mas não são só vocês, todos os alunos caem. Está bem? Então vá. Como é que fazem para calcular este limite? Vou multiplicar pelo conjugado? Não. Não, vamos Não. quê? Substituir. Ok, vamos lá substituir. Como é que fica? Quanto x entre mais infinito? Fica o quê? Mais infinito ao quadrado que é mais infinito. Vezes 25 dá mais infinito. Mais infinito menos 7. Mais infinito. Mais X quadrado mais infinito. infinito. Mais infinito. Mais Mais infinito. infinito. Mais 5 vezes mais infinito. Mais infinito. Então isto dá quê? Mais Mais infinito. infinito. Então foi bom multiplicar pelo conjugado? Não. Claro Não. que não. Foi bom para colocar em evidência a minha potência? Claro que não. 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 Acabou o exercício. Estão a ver ou não, meninos? Uhum. Então, por favor, a coisa mais importante no limite é o quê? É o primeiro passo. E qual é o primeiro passo no limite? É Substituir. substituir. É substituir. Ok? Pronto, então nunca se esqueçam disso, por favor. Agora, se eu colocar a mesma coisa, só que em vez de colocar mais 5x, vou pôr menos 5x. Qual é o primeiro passo neste limite? Substituir. É sempre o mesmo, substituir. O que é que isto vai dar? Indeterminação. Uma determinação. Ok, agora sim, é que vamos arranjar forma de nos livrarmos desta indeterminação. E como é que nós vamos livrar desta indeterminação? É colocando em evidência a parcela mais forte. Então vou colocar em evidência o x ao quadrado dentro da raiz. Mas vai ter vantagem? Não. Não. Não, porquê? Porque raiz quadrada de 25 dá 5, e aqui está um 5. Então aqui, colocar em evidência o x ao quadrado dentro da raiz não tem vantagem. Então qual vai ser a estratégia aqui? Multiplicar pelo conjugado. Multiplicar. Eu não vou fazer agora, pode ser? Não vou fazer, tá? Então, colocar em evidência não tinha vantagem. E temos que ter que multiplicar pelo conjugado quem? O numerador e também o denominador. E não se esqueçam que está aqui dividido por 1. Ouviram todos ou não? Uhum. Sim. Agora, se porventura, em vez deste limite, pronto, isto depois aqui, vocês acabavam. Se em vez deste limite, se eu tiver assim, limite, quando x tende para mais infinito, e agora vou pôr, por exemplo, assim, sei lá, raiz quadrada de 64x ao quadrado menos 5, e a seguir vou colocar aqui, por exemplo, menos 9x. O que é que se deve fazer para este limite? O que é que qual é o primeiro passo? Substituir. Substituir. O que é que isto vai dar? Determinação. Vai dar mais infinito menos infinito. Bom, o que é que eu faço? Vou multiplicar pelo conjugado? Não. 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 Porquê? Porque a raiz de 64 dá quanto? 8. Dá 8. E aqui está um 8? Não. Não. Se tivesse aqui um 8, então sim, ia ter que quê? Multiplicar pelo conjugado. Agora assim, é preciso multiplicar pelo conjugado? Não. Não. Mas Não. podia multiplicar pelo conjugado? Sim. Podia, podia. Só estava a perder tempo. Só estava a complicar o exercício. Mas podia. Tá? Então qual é a melhor estratégia aqui? É quê? É pôr x em evidência. Colocar em Evidência a parcela de maior grau. neste caso, colocar em evidência o x ao quadrado dentro da raiz. Digam se acompanharam. Já começaram, começaram já a perceber isto? Uhum. Sim? Pronto. Então, vou pausar e vamos fazer mais exercícios.